estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento. Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da palavra à luz da verdade e gostaríamos de iniciar com uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus que está nos céus, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, pedimos que ao Espírito Santo que nos guie as palavras que o Senhor gostaria de falar, para que todos nós venhamos entender à luz da verdade, a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui com um tema sobre a parábola das 10 virgens, a chegada do noivo, o Senhor Jesus. As 10 virgens que o Senhor Jesus disse a parábola, 5 eram nécias, em outras traduções diz loucas, e as outras 5 prudentes. Então, nós sabemos que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ela nos afirma e confirma os sinais evidentes da volta do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós gostaríamos de meditar com todos, saber da volta de Jesus Cristo. E vamos iniciar, mas antes de iniciar, gostaríamos de trazer algo aqui em pauta, que talvez algumas pessoas são novas, inscritas, e talvez não tenha sabido disso. Nós estamos aqui neste canal, não porque queríamos, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos tem chamado, escolhido para trazer a palavra, a verdade, a luz de Deus. Nós temos essa responsabilidade de levar a palavra de Deus a sério, de uma forma coerente, verdadeira, para que as pessoas entendam da forma de Deus, do jeito que está escrito aqui. E por isso que estamos aqui, como uma pessoa séria, para levar a palavra de uma forma séria, para que as pessoas não sejam enganadas e iludidas por ensinos distorcidos. A gente temos visto que em meio a tantas coisas aqui nesse mundo que nós vivemos, uma das coisas que nós temos mais visto, porque desde o início que foi feito céus e terra, e o homem, e que Lucifer, que era um dos anjos que se desviou da verdade de Deus, há essa guerra aqui entre o homem sobre a força do mal para trazer a mentira, e a força do bem através do Espírito Santo para trazer a verdade. Então o diabo faz de tudo para distorcer, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus. Isso está escrito. Se você quiser conferir, confira tudo que a gente falamos aqui. Não aceite qualquer coisa, alguém falar e você dizer amém. Não, confira na Bíblia. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendam.
a verdade, a palavra de Deus, e sejam libertos. Então, só quem liberta é a palavra de Deus falada com verdade, pelo um homem sincero, sério de Deus, pelas Escrituras, usado pelo Espírito Santo. Aí sim vai trazer luz, a verdade para as nossas vidas, e nós seremos impactado com a verdade de Deus. E aí, se a pessoa crer e obedecer, vai trazer libertação, transformação de vida e se preparar para o encontro do Senhor Jesus a qualquer momento para a eternidade. Vamos lá então. A chegada do noivo, a parábola das 10 virgens. Jesus falou isso em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Nós faremos menção apenas de 4 versículos, do primeiro ao 4, que diz o seguinte: semelhantemente, as 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Olha que importância a gente estarmos com azeite, ser prudente. Nós estamos falando aqui que as virgens nécias eram desprovidas do temor de Deus, representam pessoas vivendo o seu próprio modo, não se preocupa com a eternidade, não leva a sério um compromisso com Deus, não dá primazia para Deus, que primazia são as primícias que não só muitos fazem menção mais do disso, não, a primazia, Jesus falou isso em Mateus 6,33, é você ser o primeiro para Deus, está escrito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer que você dê a primazia para Ele, que quando você coloca Deus em primeiro, aí fica mais fácil de se resolver as outras coisas nessa vida e de você estar bem com Deus para ter uma vida espiritual forte, sábia, para viver o temor de Deus, para que quando o noivo voltar a qualquer momento, o Senhor Jesus, você esteja pronto. Nós vamos falar sobre isso mais lá adiante, como está pronto para receber o noivo. Vamos para o segundo tópico, que diz: as 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes representam pessoas de Deus que se previnem para viverem a forma de Deus, para estarem preparadas para assim subirem com o noivo. Então, é aquelas pessoas que se previnem, que se preza, que prioriza a vida espiritual, a palavra de Deus, a comunhão contínua com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Então nós vemos isso na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 11, do 11 até o 13, mas vamos fazer menção só do versículo 11, que diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Veja só, a gente sabendo que vai perecer, que um dia tudo isso aqui vai ter fim, a nossa vida vai ter um fim, essa terra vai ser queimada, está escrito tanto em Mateus como em Apocalipse. E aí, sabendo que um dia nossa vida vai ter fim, a gente não vai viver para sempre aqui, eternamente, vamos viver na eternidade. E aí, cabe de cada um saber como plantar, como semear aqui já a santidade e o santo temor a Deus, para viver uma vida irrepreensível, para que quando o noivo voltar, possamos entrar pelas portas e receber um bem-vindo do Senhor Jesus. Não é isso? E estamos aqui já no terceiro tópico. Simples, prático, objetivo, mas tudo coerente conforme as Escrituras.
Isso é louvável a Deus. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre como conservar o azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo em nossas vidas. Como conservar, ter de reserva esse azeite é muito importante. Estar na igreja todo dia ou falhar algum dia, isso não garante a salvação. O que garante a salvação é a prática a isso aqui, ó, a palavra, e conservar o azeite. Isso tem que ser bem claro, que o adorador, Jesus, o Deus, o Pai, procura adorador. Então, onde você estiver, você tem que ser um adorador. Você adora a Deus em espírito. É isso que Deus quer. Poxa vida, gostaria tanto, mas tanto que as pessoas entendessem isso. Que Jesus veio trazer adorador. Então, onde você estiver, você tem que estar bem com Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas sai da igreja, mas não está bem com Deus. E às vezes tem pessoas que não vai todo dia na igreja, mas está bem com Deus, o azeite está. Então, que fique bem claro isso, que a pessoa pense bem nisso, porque às vezes, a verdade é essa, às vezes as pessoas já começam a trilhar por um caminho insensato, já próximo à deriva de um fanatismo. Deus quer pessoas coerentes, sensatas, prudentes, aqui vivendo esta palavra, aonde tiver, no trabalho, na igreja, na escola, ser uma pessoa prudente em viver esta palavra. É isso que Deus quer. Deus procura pessoas prudentes e que priorize a presença dele e a santidade, para que o Espírito Santo esteja sempre dentro das nossas vidas. Então, falando sobre como conservar isso, nós vemos isso aonde? Na palavra de Deus, que fala sobre como conservar este azeite. Nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, que fala a respeito disso. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, Deus, Ele quer que a gente vivamos uma vida irrepreensível, uma vida íntegra para com Deus e para com os homens, porque só assim nós estaremos conservando o azeite, o Espírito Santo dentro de nós. Porque quando você foge da santidade, aí você fere o caráter, você entristece o Espírito Santo e fica difícil de você conservar o azeite, o Espírito Santo dentro de nós. Então, eu gostaria de ler mais um versículo que fala sobre como você está abastecido, está pleno do azeite na sua vida com reserva. E isso está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, no livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos que viver uma vida pautada na vontade de Deus, vigilante, ter cuidado para não cair em dissolução, em contenda, ser desapercebido, levar uma vida aleatória, tipo uma pessoa que passa a ser desprovida do temor de Deus, e aí começa a não ter mais o azeite,
o Espírito Santo já começa a não ter evidência na vida dessa pessoa. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Que vamos concluir, foi graças a Deus, e eu acredito que o Espírito Santo vai fazer você entender melhor o que está escrito na palavra de Deus, porque é Ele que dá o discernimento, é Ele que convence a pessoa pela palavra. Olha só, concluindo, nós chegamos aqui já ao final, concluindo com essas palavras. A hora é chegada da volta do Filho de Deus. Então, fiquemos atentos. Então, a gente tem que ficar percebido nos sinais e viver uma vida íntegra, santa, irrepreensível. Então, olha só, para concluir e terminar essa meditação. Em Romanos 13, versículo 11, diz o seguinte, a respeito de estar em alerta para a volta do noivo. E digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, Deus nos alerta, nos deu a palavra, agora nós estamos mais ainda alertado para essa vida. Então, a gente temos que levar a sério a vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus e fazer de tudo para não entristecer o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe, dê um ótimo final de semana. Até a próxima. Deus abençoe.